deixa eu te louvar. Cristo, luz do meu olhar. Deus, estrelas no espaço. Espírito, ilumina os meus passos. Bom saber que você está bem perto de mim a me iluminar. Bom saber que não estou só, que tenho você ao meu redor. Deus, deixa eu te louvar. Cristo, luz do meu olhar. Deus, estrelas no espaço. Espírito, ilumina os meus passos. Saber que você está bem perto de mim a me iluminar. Bom saber que não estou só, que tenho você ao meu redor. Saber que você está bem perto de mim a me iluminar. Bom saber que não estou só, que tenho você ao meu redor. Deus, deixa eu te louvar. Senhor Deus, Pai, Filho e Espírito Santo, Deus de todo poder, deixa cada um de nós presentes neste culto te louvar. Cristo, luz do nosso olhar. Espírito Santo, vem iluminar os nossos passos. Vem iluminar o nosso coração para acolhermos a palavra do Senhor. Vem aumentar a nossa fé. Vem aumentar o nosso amor, a nossa consagração ao Senhor. Invocamos a Tua presença, Pai. E quando nós invocamos o Senhor, nós podemos então dizer: bom saber que você está bem perto de cada um de nós a nos iluminar. Bom saber que não estamos sós, que nós temos um Deus ao nosso redor. Vem, Senhor. Esteja presente aqui em Cacoal e em qualquer lugar, em cada lar, onde as portas estão se abrindo para o Senhor. Em nome de Jesus. Amém. Queridos irmãos e irmãs no Senhor e Salvador Jesus Cristo,
Como é bom poder estar com vocês em mais esse momento de culto, um momento muito especial, um momento maravilhoso, um momento onde nós podemos estar tranquilos em nosso lar, seguros dentro do nosso lar, sem precisar nos deslocar, muitas vezes no perigo, na escuridão da noite, em certos lugares deste mundo afora. Mas Deus nos presenteou de uma forma muito bacana de nós podermos celebrar em conjunto, estarmos juntos, abraçados na mesma fé, na mesma comunhão diante desse Deus neste culto online. É uma grande alegria poder contar com a presença de cada um de vocês. E esse Deus, ele está presente tanto aqui em Cacoal como em qualquer lugar onde ele foi invocado, lá no seu lar, lá no seu coração, na sua vida. Se você o invocou, pois ele está presente aí contigo. Então é uma grande satisfação poder estar com vocês. E se vocês tiverem algum pedido, algum agradecimento de oração, que eu vi que já estão colocando ali em nosso chat, fiquem à vontade, coloquem, e depois no momento apropriado nós estaremos incluindo de uma forma bem especial todos os vossos agradecimentos e pedidos, mas lembrando sempre que todas as famílias que estão presentes estarão sendo sempre mencionados e colocadas na presença do Senhor em oração. Nós queremos dar sequência ao nosso momento de culto, também louvando ao nosso Deus com o próximo hino, o hino Erguei as vozes jubilantes e cantem ao Senhor, celebrem ao Senhor, pois esse Deus é digno de todo louvor e de toda honra. Cantemos ao Senhor. Que bacana cantar e louvor a Deus, né? E podemos fazer isso com toda alegria em nosso coração, porque esse Deus, ele merece. Esse Deus, ele merece ser adorado e glorificado. Ele merece que nós nos dediquemos, que sejamos consagrados a Ele e que Ele possa, assim também, através do Espírito Santo, conduzir a nossa vida. Quero convidar os irmãos nesse momento para nós então falarmos com esse Deus em oração. Amado Deus, Pai de todo poder, de toda graça e de toda misericórdia, nós chegamos nesse momento especial em nosso culto, um momento que nós queremos também sentir o alívio em nosso coração. Nós queremos sentir o Teu perdão. E nós abrimos o nosso coração a Ti.
confessando os nossos pecados, dizendo que estamos muito tristes por todos os nossos pensamentos, palavras, ações, todas as nossas ações que feriram a tua santa vontade. Os nossos pés que muitas vezes andaram em caminhos que não deveriam ter andado. Nós somos pecadores desde o ventre de nossa mãe. Mas o Senhor em Cristo Jesus nos deu a graça, nos deu a misericórdia de nós termos uma vida transformada. Cristo veio ao mundo e foi dedicado e foi consagrado ao Senhor em todos os momentos da sua existência aqui neste mundo e derramou o seu sangue. E Ele é o Cordeiro perfeito. Ele tem o sangue santo, puro, inocente, que foi derramado em nosso favor para nos tornar justos diante de ti. E nós chegamos em nome desse Cristo, nós chegamos cobertos com a vestimenta desse Cristo pela fé e para pedir, Pai, perdoa cada um de nós. Também com o teu perdão, nós clamamos que o Espírito Santo agora venha abrir o nosso coração, que nós possamos acolher, compreender e crer de todo o nosso coração em tuas santas palavras. Essas palavras elas dão vida, essas palavras que orientam os nossos passos, para que nós possamos tomar as decisões corretas. Guia todo o nosso ser. E assim como Josué disse, nós também queremos afirmar diante do Senhor e diante do mundo: eu e minha família serviremos o Senhor. Esse é o desejo do nosso coração, em nome de Jesus. Amém. Queridos irmãos e irmãs do Senhor, o salmo desta noite que eu destaquei é o salmo de número 26. Salmo de número 26. E ele traz palavras realmente muito bacanas para esse momento. Ele diz assim: faze-me justiça, Senhor, pois tenho andado na minha integridade e confio no Senhor sem vacilar. Examina-me, Senhor, e prova-me. Sonda o meu coração e os meus pensamentos. Pois a tua misericórdia tenho adiante dos olhos e tenho andado na tua verdade. Não me tenho assentado com gente falsa e com os hipócritas não me associo. Detesto a assembleia dos malfeitores e com os ímpios não me assento. Lavo as mãos na inocência e assim andarei, Senhor, ao redor do teu altar, para entoar com voz alta os louvores e proclamar todas as tuas maravilhas. Eu amo, Senhor, a habitação de tua casa e o lugar onde a tua glória assiste. Não colhas a minha alma com a dos pecadores, nem a minha vida com a dos sanguinários, em cujas mãos há crimes e cuja mão direita está cheia de subornos. Quanto a mim, porém, ando na minha integridade, livra-me e tem compaixão de mim. O meu pé está firme em terreno plano, nas congregações bendirei o Senhor. Lembram sempre deste versículo de uma forma muito especial, o versículo 2, que diz assim, examina-me, Senhor, prova-me, sonda o meu coração e os meus pensamentos. Esse é o pedido que nós queremos fazer e pensar de uma forma bem especial na palavra prova-me. Aqui o salmista está dizendo: me prove, Senhor. Pode me colocar em prova para ver até onde a minha fé resiste. Nós vamos cantar o próximo hino, irmãos, que é a confissão da nossa fé, o credo. E eu creio em Deus que fez o universo. Então entoemos esse hino em forma de confissão da nossa fé.
Que seja essa a confissão de nossa fé todos os dias, que nós proclamemos essa fé diante de todos os homens, em todos os lugares. Queridos irmãos e irmãs no Senhor e Salvador Jesus, que o Espírito Santo nos guie nesse momento de meditar, nesse momento em que nós queremos meditar, refletir nas palavras de Deus, especialmente a palavra de Tiago, o primeiro capítulo de Tiago, versículo 2 a 4, que diz assim: Meus irmãos, tenham por motivo de grande alegria o fato de passarem por várias provações, sabendo que a provação da fé que vocês têm produz perseverança. Ora, a perseverança deve ter ação completa, para que vocês sejam perfeitos e íntegros, sem que lhes falte nada. Esse é o texto que nós queremos refletir neste momento. E vocês vão lembrar, irmãos, que na semana passada nós iniciamos o livro de Tiago. Nós queremos seguir cada tópico tratado da palavra de Tiago, nós queremos tratar com vocês de uma forma bem especial. E nós não precisamos ter pressa para acabar, porque a nossa vida, nós temos todo o tempo do mundo para refletir devagarzinho em cada livro. Assim como nós fizemos com o livro de Eclesiastes, agora nós vamos iniciar então o livro de Tiago. Iniciamos na semana passada. E vocês vão lembrar que na semana passada, no primeiro versículo, nós falamos sobre ser servos do Senhor, servos de Deus. E Tiago mesmo se denominou como servo de Deus. E é muito importante, é profunda essa afirmação e esta reflexão da palavra do nosso Senhor. Ele quer com isso incentivar os cristãos para que não sejam cristãos apenas de palavras, mas que a vida deles, que esse conhecimento que eles têm, que essa fé que eles dizem ter no coração, também seja mostrada para o mundo. Lembrando sempre que quando nós falamos em mostrar a nossa fé, nós estamos falando de uma vida santificada. Uma vida é a fé em prática, a fé colocada em ação, a fé que sai do coração e vai para a vida prática. Então esse é o objetivo do nosso do apóstolo. É claro que ele sempre, em todos os momentos, ele tem também mostrado a graça de Deus e o amor de Deus na vida daquelas pessoas, daqueles cristãos, e ele quer que nós também percebamos isso no nosso dia a dia. Foi ressaltado também a questão de nós sermos servos. E se lembramos que eu ainda falei semana passada que se nós não queremos ser servos de Deus, nós automaticamente nós somos servos do diabo. É como um interruptor de energia. Se ele está ligado, ele está ligado. Ele não tem como ficar meio ligado. Ele não tem como ficar meio desligado. Ou ele está ligado ou ele está desligado. Ou nós servimos ao Senhor ou nós não servimos ao Senhor. E se nós não servimos ao Senhor, nós servimos ao diabo, nós servimos ao mundo, nós servimos a nossa carne, a nossa cobiça, a nossa ganância. Em todos os casos, nós nos tornamos escravos de alguém. E é importante que nós tenhamos isso muito claro em nossa mente. O ato de ser servo, então, nos liga no versículo 2. No versículo 2 de nosso texto. E aí ele faz essa ligação exatamente por isso. Por sermos servos do Senhor, nós iremos passar por várias provações, diz o texto. Nós vamos passar por várias provações. E quando nós falamos de provação, nós temos que então ter um pouco claro em nossa mente se nós estamos falando de provação ou de tentação. Existe uma pequena diferença. Uma coisa
às vezes pode não ser a outra. E às vezes a mesma coisa pode ser as duas coisas. É interessante a gente pensar nisso um pouquinho então. E eu quero que vocês vejam uma definição de tentação. Vou projetar ali para vocês. Vocês estão vendo ali o que um dicionário diz que é tentação. Tentação é a atração para fazer o mal, por esperança de obter prazer ou lucro. Então, olha só, você é tentado para fazer o mal. E quando você faz o mal, você tem uma esperança escondida ali. Você pode fazer o mal para obter prazer ou lucro. O exemplo, um estuprador, ele pode estuprar alguém, ele vai fazer o mal para obter prazer. Um ladrão, ele vai roubar, ele vai praticar o mal para obter lucro. E essa tentação, ela pode vir do tentador. Esse tentador é Satanás, né? Sem dúvida nenhuma é Satanás. Mas também a tentação pode vir de dentro do ser humano. A tentação pode vir de dentro do ser humano. Então essa é uma definição que nós temos aqui sobre tentação, que é muito importante que nós tenhamos isso em nossa mente, tá? Por exemplo, você é tentado a roubar, a estuprar, matar, adulterar, caluniar, desrespeitar os pais e autoridades. Você é tentado a cobiçar, a cometer idolatria, a usar o nome de Deus em vão. Nós somos tentados constantemente a adorar outros deuses. Então a tentação, ela quer fazer o mal. Ela quer, no fundo, te afastar do Senhor. A tentação, ela sempre tem o seu propósito de nos afastar da palavra de Deus, nos afastar de Deus, nos afastar da vontade de Deus e nos afastar do reino de Deus. Em outras palavras, a tentação, ela é um teste. Ela é um teste. Assim como nós testamos uma lâmpada se funciona, a tentação, ela pode ser um teste da nossa fé. Sua fidelidade, a nossa fidelidade a Deus e o nosso compromisso com Deus é testado. Ela quer justamente te afastar desta fidelidade e deste compromisso com Deus. Mas a tentação, a provação, então o que seria exatamente uma provação? Vamos ver aqui um dicionário, o dicionário da Almeida, ele traz a provação é uma situação de aflição ou de sofrimento. E ali eu coloquei uma imagem de ovelhas no escuro, né? Lembrando até mesmo do Salmo 23, versículo 4, quando ele diz: ainda que eu ande pelo vale da sombra da morte. Então são ovelhas no escuro, caminhando no escuro, né? No símbolo, andando de noite, no perigo da noite. E isso para elas, claro que traz aflição. Então a ideia, uma provação, é uma situação de aflição e de sofrimento. E a provação tem a intenção de firmar o nosso coração ainda mais no caminho de Deus. É exatamente isso. A provação tem outro propósito, que é justamente firmar o nosso coração onde nós estamos. Na nossa fé, no nosso amor, na nossa dedicação, na nossa consagração ao Senhor. Então a provação tem esse propósito e é importante nós termos isso também em mente. Por isso que ele diz, o nosso texto aqui então, ele diz, por isso, sabendo que a provação da fé que vocês têm produz
a perseverança. Vejam, sabendo que a provação que vocês têm, ela produz a perseverança. É exatamente isso. Aqui ele tem um outro propósito. Enquanto a tentação quer te afastar de Deus, a provação quer produzir outra coisa no seu coração. Quer produzir a fé. Vejam que no versículo está escrito assim: tenham por motivo de grande alegria o fato de passarem por várias provações. Por várias provações. Talvez estamos nos perguntando, e talvez quando lemos um texto assim, nós nos perguntamos: como posso ficar alegre por passar por aflições? Como é que o meu coração pode passar por aflições e eu ficar alegre? Como alguém pode se alegrar com o sofrimento? Como alguém pode se alegrar por não conseguir dormir direito? Não se alimentar como gostaria? Perder talvez o brilho da vida? Como é que nós podemos nos alegrar diante disto? Como podemos nos alegrar por tudo aquilo que nos faz chorar? Será que nós já pensamos alguma vez sobre isso? Nos alegrar. Olha, eu quero chamar aqui a atenção para um detalhe muito importante. O apóstolo Tiago não era e não quer que nós sejamos masoquistas. Masoquistas são as pessoas que gostam de sofrer. Ele está pedindo para nós nos alegrarmos simplesmente por sofrer. E ele pede para nos alegrarmos porque a provação, isto é, um sofrimento que você está passando hoje, que você talvez passou no passado, e eu quero que pensemos sobre isso, um sofrimento pelo qual o cristão está nesse momento passando, pode produzir um fruto nele. E esse fruto só pode surgir pela provação, pelo sofrimento. Bacana isso. E aí a pergunta é: qual é o fruto que ele pode produzir? Ele pode produzir a perseverança. Perseverança. Esse é o fruto que a provação produz no coração do cristão. E um dicionário da Almeida diz que provação significa permanência num estado ou numa atividade, mesmo em caso de oposição ou fracasso. Você não vai desistir de algo na tua vida que você quer tanto porque alguém se opôs a você. Ou porque algo deu de errado naquele processo da sua vida. Então aquela provação, ela vai fazer com que você permaneça ali. Você vai dizer: não, é aqui, eu creio que isso vai dar certo, eu sei que isso pode dar certo. E aí eu quero usar uma comparação com você sobre perseverança. Eu quero que vocês vejam que nós temos em primeiro lugar ali uma muda. É uma muda de um pé de laranja. Imagine que você vai plantar essa árvore. Ela é pequena. Então você pega aquela muda que está ali e a coloca na terra. Cuida dela. Cuida com adubo. Você, mesmo cansado, e você dá água. Às vezes você passa algo nela para proteger dos insetos, das lagartas e assim por diante. Mesmo que você cuide dessa árvore, você vai cuidar porque você sabe que ela pode produzir algo bacana dali um tempo.
Seja lá 2 anos, 3 anos, 5 anos, qual é o tempo que essa árvore vai produzir, mas você sabe que ela tem algo interessante que você está esperando. E ela produz então frutos. Você sofre, você cuida, você é cansado, você vai, você luta, você dá água, você batalha para que cuida para que ninguém estrague a planta. E lá no final você sabe que você vai colher muitos frutos. Muitos frutos. Ela vai dar fruto para você. Mesmo diante de tanto trabalho, você não desiste. Você continua firme. E então, irmãos, eu trago para vocês os versículos que falam de persistência. Estou em 2 versículos muito bacanas que falam sobre persistência. Um deles é sobre oração, e é Efésios 6,18, que diz assim, ó: orem em todo o tempo no Espírito, com todo tipo de oração e súplica, e para isto vigiem com toda perseverança e súplica por todos os santos. Ora, vamos pensar um pouco quantas coisas você já alcançou na vida porque você foi persistente na oração. E chegou o momento em que Deus lhe deu aquilo que você desejava, e foi no momento certo, no momento apropriado. Então ele diz: não desistem, sejam perseverantes na oração. Ali, e o outro texto é Marcos 13:13. Ali Jesus está fazendo uma advertência para o seu povo. Todos odiarão vocês por causa do meu nome. Aquele, porém, que ficar firme até o fim, este será salvo. Ficar firme é ser perseverante, é não desistir, é não vacilar na fé. Mesmo que todas as coisas estejam trabalhando contra você, mas você persiste porque você tem uma promessa de Deus. Este será salvo. Vamos então perceber essas palavras de Jesus. Ele já está dizendo para nós que o mundo vai nos odiar. Ele está dizendo isso por causa do nome dele. Essas leis que nós estamos ouvindo, que muitos cristãos compartilham de forma bastante apavorada com os seus colegas, com seus grupos de WhatsApp, onde estão sendo aprovadas leis contra a pregação do Evangelho. Ora, isso não é novidade. Não é novidade. Jesus, há mais de 2000 anos, ele já disse isso para nós. Há mais de 2000 anos, Jesus já disse: olha, eles vão odiar vocês. Então não pode nos surpreender quando alguém aprova uma lei contra a pregação do Evangelho. No entanto, mesmo diante das leis que surgirem contra a pregação do Evangelho, nós não vamos desistir porque eles nos odeiam. Nós não vamos desistir. Não são os cristãos que precisam mudar. É o mundo que precisa se arrepender, é o mundo que precisa voltar para estar diante de Deus. Só o fato de falar o nome de Jesus já irá despertar ódio nas pessoas. E aqui eu quero fazer uma referência também, não somente a leis ou a outros inimigos, mas vamos pensar um pouco dentro das nossas congregações. E isso é um mal que está se abatendo em todos os lugares do Brasil e do mundo. A questão de ser líder na congregação.
a dificuldade que nós estamos tendo em encontrar liderança, seja no departamento de servas, no departamento de jovens, na diretoria da congregação, nas áreas de ação da igreja. O que está acontecendo? Por que alguns estão desistindo? Por que alguns estão abrindo mão disso? Se talvez exatamente a pessoa está passando por uma provação e ela está abrindo mão disto. Pensemos um pouco. Quero que lembrem, cada um de vocês, eu quero que vocês lembrem agora, rapidamente, uma situação muito difícil que vocês viveram. Lembrem. Todos nós passamos por momentos de muitas aflições. Isso é comum. Isso é comum passar. Foi uma situação sofrida. Parecia que nunca iria terminar. Vocês choraram, ou nós choramos, nós nos lamentamos, nós clamamos a Deus por socorro. No entanto, quando aquele momento de aflição passou, quando tudo aquilo terminou, nós saímos mais fortes, nós saímos mais firmes, mais decididos no propósito e no caminho de Deus. Então, somente a provação pode produzir esse fruto da perseverança. Nós temos que valorizar esse fruto. Ele é um excelente fruto na nossa vida. É esse fruto que faz com que nós permanecemos firmes e inabaláveis na palavra do Senhor. Por isso o versículo 4 ele diz assim, que essa perseverança seja perfeita, a fim de que vocês sejam maduros e corretos, não falhando em nada. Toda aprovação tem o objetivo de fazer o cristão perceber que a fé é um compromisso com Deus. A aprovação tem esse propósito também, de que o cristão perceba que a fé que o Espírito Santo nos deu, aquela fé lá da pia batismal, aquela fé de ouvir a palavra do Senhor e ser convertido por ela. Esta fé é um compromisso, é perseverar nesta fé, dia e noite. Quando o Espírito Santo nos deu a fé, ele nos deu também um compromisso de fidelidade. E nós falamos isso para ele. Seja lá no batismo, seja na instrução, depois no momento da confirmação da nossa fé, seja no momento de culto onde nós confessamos a nossa fé, nós estamos justamente confessando e dizendo a Ele, eu vou permanecer fiel ao Senhor. E essa fidelidade a Deus inclui também os momentos de provação. Inclui os momentos de provação. Então, quando fala em perfeição, não quer dizer sem pecado, porém maduros na fé. Maduros na fé. Ser maduro na fé é saber quem é o Deus que adoramos, que é o Deus verdadeiro, o Criador, o Redentor, o Consolador. E nada irá nos afastar da sua presença. Ser maduros na fé significa que não será uma palavra ouvida lá na congregação ou no mundo contra você, contra a sua fé, que vai te tirar da fé. Não será uma qualidade atribuída a você que vai tirar você da fé, como, por exemplo, te chamar de fundamentalista. Não é isso que vai nos desanimar, mas é isso que vai nos firmar ainda mais no caminho.
o ódio do mundo ou qualquer outra coisa. Não é isso que vai te afastar de Deus. Nós sabemos de onde viemos. Nós sabemos. Nós cremos isso. E é isso que nós confessamos, que Deus nos criou, que Jesus nos redimiu e que o Espírito Santo nos transformou, colocando a fé em nosso coração. Foi Ele quem nos resgatou do inferno, o preço foi Ele quem pagou por nós. Podemos ter certeza disto em Cristo. Cristo foi perseverante em todas as suas provações. E olha que Cristo passou tanto por tentações como provações, e foram muito fortes. Mas Ele resistiu. Mesmo sendo tentado, provado, humilhado, cuspido, açoitado, desprezado, Ele não saiu do seu objetivo: a salvação de todos nós. E a vontade do Pai em primeiro lugar. Ele venceu, Ele ressuscitou e Ele voltará em breve. Hoje, através da sua santa palavra, através da santa ceia que nós recebemos, Ele está dizendo: sejam perseverantes também e não desistam da fé. Eu estou aqui com vocês e sempre os acompanharei. Não desistam. Não abrimos mão da nossa fé, das nossas convicções, daquilo que o Espírito Santo nos revelou pela palavra, e nós podemos enxergar pelos olhos da fé. Sim, irmãos, temos um Deus que nos fortalece para vencermos todas as nossas provações. Todas as nossas provações. Assim, desta forma, somos vitoriosos e alegres em todos os momentos. Desta forma, firmados nesta fé, seja numa provação, seja num momento de tentação, nós podemos ser felizes também. Por quê? Porque Satanás está vendo que nós estamos adorando a Deus e isto está incomodando a ele. Mas ele que se dane para lá. O nosso objetivo é continuar sendo fiel ao nosso Deus todos os dias. Amém. Em preparação, irmãos, para a nossa oração que a minha esposa acaba de trazer, nós queremos também cantar o hino Falar com Deus, e logo após nós vamos então orar. Na oração encontro calma, na oração encontro paz. Orar a Deus faz bem à alma, falar com Deus me satisfaz. Falar com Deus, que privilégio, abrir a alma ao Criador, sentir que os céus estão abertos e ouvir a voz do Salvador. Grande é o nosso Deus e as obras que Ele faz, o seu amor
Falar com Deus é o que preciso, pois Ele é a fonte de poder. Só nele a vida faz sentido, pois me dá forças pra viver. Grande é o nosso Deus, e as obras que Ele faz, o seu amor não tem limite, em seu perdão encontro paz. Grande é o nosso Deus, e as obras que Ele faz, o seu amor não tem limite, em seu perdão encontro Senhor Deus, muito obrigado porque nós podemos falar contigo. Muito obrigado pela vida. Obrigado pelas provações, porque as provações elas produzem um fruto excelente chamado perseverança. E nós somente seremos perseverantes se nós passarmos pelas provações. Não há como sermos perseverantes se as provações não nos testarem. Se nós não tivermos o privilégio de sairmos das provações. Obrigado por todas as provações que nós já tivemos na nossa vida. Foram momentos difíceis. Muitos momentos nós choramos. Muitos momentos nós clamamos ao Senhor por socorro. Muitos momentos nós estávamos nos sentindo perdidos, sem direção. Mas o Senhor nos resgatou. O Senhor nos tirou daqueles momentos difíceis e nos restaurou a vida. Nos restaurou de novo a alegria de sermos seus filhos. E hoje, diante de tantas provações, nós podemos dizer que já possuímos também o fruto da perseverança. Fortalece o nosso coração ainda mais, Pai, para que seja lá qual for a provação que tivermos que passar, que nós tenhamos firmeza e que nós não abrimos mão daquilo que o Espírito Santo nos convenceu, a fé em Jesus Cristo e a salvação através dele. Queremos e te somos gratos pela tua palavra que sempre abre os nossos olhos, e agradecemos pelo corpo e o sangue de Jesus que restauraram e nos deram a confiança de que o Senhor está conosco dia após dia. Nós agradecemos por todas as famílias que estão presentes neste momento de culto. Esteja em cada lar, esteja com cada pai, com cada mãe, esteja também no coração dos filhos, para que a família esteja em torno da sua palavra, para glorificar o teu santo nome. Nós nos unimos com a Célia Wexler, que agradece pelas orações e pede oração pela família e pelos enfermos. E assim nós colocamos tanto a família da Célia como também todas as famílias presentes neste momento de culto. Nós oramos agradecendo, a família Hoffman agradece pelas orações por Nathanael Hoffman, que já está bem melhor de saúde. Obrigado por restaurar a saúde deste nosso irmão Nathanael.
Também nós colocamos diante de Ti, Pai, a nossa vida, o nosso ser, nossos bens, nossa família, para que o Teu nome seja honrado e glorificado por todos os lugares onde nós passarmos, que permitimos que a Tua luz brilhe através da nossa vida. Nós nos unimos com a Lindaura Hammer, que está pedindo oração pela família e também pela sua mãe que não está bem de saúde, e colocamos tanto a mãe da Lindaura como todos os demais enfermos diante de Ti. Entregamos em Tuas mãos, que são poderosas, mãos que restabelecem a saúde, mãos que restabelecem a alegria do coração e da alma, para que assim possamos continuar sendo servos do Senhor. Nós nos unimos com a Dulce, que está pedindo oração por sua família, principalmente o seu filho e neto, Enzo Gabriel. Esteja com eles, Pai, em todos os momentos da vida. Oramos pela família Olson, lá de Santa Catarina, que Deus abençoe a saúde do tio Adolfo, bem como da tia Luísa. Esteja no coração deles, Pai. Esteja com eles, fortalecendo e guiando os passos, sempre firmes, com os olhos fixos no Senhor e Salvador Jesus. Nós apresentamos o nosso país diante de Ti, o nosso município, colocamos as nossas autoridades, colocamos as autoridades da nossa igreja nas Tuas mãos, sejam distritais e também a nível nacional. Guia, Pai, todos os pastores, os líderes das congregações e as famílias que estão firmes no trabalho, em seu local, na sua congregação, para que não desanimem, para que continuem firmes, unidos na mesma fé e no testemunho ao Senhor. Tudo isso e o que mais quiser acrescentar sobre nós Te pedimos e Te agradecemos em nome de Jesus e também na oração que Ele nos ensinou. Pai nosso, que estás nos céus, santificado seja o Teu nome. Venha o Teu reino. Seja feito a Tua vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dá hoje, e perdoa-nos as nossas dívidas, assim como nós também perdoamos aos nossos devedores. E não nos deixes cair em tentação, mas livra-nos do mal, pois Teu é o reino, o poder e a glória para sempre. Amém. Irmãos, assim nós chegamos ao final do nosso momento de culto, desse culto online. Quero aqui desejar a bênção de Deus em todas as famílias, rogar que o Senhor atenda o vosso pedido, a vossa oração, e que o nosso coração esteja sempre firme nessa graça e nessa misericórdia, sabendo sempre que as provações produzem perseverança, e que o nosso coração seja perseverante. Quero aqui agradecer de coração novamente a todos que já adquiriram a minha obra, o livro A Oração que Veio do Céu. Desejo assim que de fato o Espírito Santo esteja conduzindo a leitura de vocês, e ao mesmo tempo coloco aos irmãos que ainda desejam adquirir. Temos muitos exemplares e está disponível em muitos lugares para comprar. Amanhã à noite, às 18 horas, nós teremos a nossa instrução de adultos aqui na Congregação Concórdia. Sábado de manhã nós teremos então a nossa instrução de confirmando, e à noite o nosso culto aqui, tanto presencial como também de forma online, e vocês estão sendo convidados a estarem conosco. E reforço, irmãos, a questão do meu canal no YouTube. Compartilhem o link dos cultos, das mensagens, dos estudos, das instruções de adultos que estão lá. Tenho certeza absoluta que muitas pessoas poderão ser abençoadas pelo Senhor por uma ação que vocês estão fazendo em compartilhar esses momentos. É claro que existem muitas formas de testemunhar. Essa é apenas uma forma de ajudar a levar a palavra do Senhor adiante. Portanto, irmãos, que Deus assim os abençoe,
Um beijo no coração de todos vocês, um forte abraço. Deixo com vocês a bênção do Senhor e depois, para concluir, aquela linda oração do nosso inário luterano, finda-se este dia. Uma bela oração para nós então concluirmos o nosso momento de culto. Um grande abraço. Que o Senhor te abençoe, que o Senhor te fortaleça e na vida te proteja e que a paz esteja com você.